a família, meu Deus, da Daiane, a família Leslie. Nós queremos orar agora e pedir a bênção do Senhor. Queremos orar pela vida da Karine. Sabemos, meu Deus, que é tempo de lutas, tempos de dificuldade, mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Basta uma palavra do Senhor e todas as coisas serão transformadas. Meu Deus, sobre essas vidas agora, eu quero te pedir que o Senhor venha com cura, restauração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esteja orando pela vida desses irmãos. Eu queria te convidar, queridos, a abrir comigo. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Se você tiver uma caneta, um papel, eu queria te convidar a abrir comigo em 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler três textos nessa noite, mas se você tiver uma caneta, um papel para você anotar, porque talvez não vai dar tempo de nós falarmos tudo, mas eu creio que essa palavra vai mexer com o seu coração nessa noite. Eu creio que essa palavra vai mexer com as suas estruturas, com o seu coração. No livro de 1 Pedro, eu não sei se tem como projetar para mim, 1 Pedro 1,18, é o primeiro texto que nós vamos ler, 1 Pedro 1,18, e eu creio que essa noite é uma noite que o Senhor vai falar ao nosso coração, trazer um ânimo novo, trazer fé dentro de nós. Eu vou estar seguindo aqui, tá, Tiagão? 1 Pedro 1,18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, guarde bem, prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Verso 18, mas pelo precioso sangue de Jesus. Diga-se comigo, pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O segundo texto, coloca aí para mim, 1 João 1,7, 1 João 1,7 agora, vamos ler agora 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e diga assim comigo, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora o terceiro texto, Apocalipse 12:11, olha só o que fala em Apocalipse 12:11, eles o venceram, diga assim, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho, diante da morte não amaram a sua própria vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, e esse sangue tão precioso que foi derramado ali na cruz do Calvário, esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o sangue que nos limpa, o sangue que nos purifica, esse sangue que transforma a nossa história, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero conversar com vocês um pouquinho nessa noite sobre o sangue de Jesus, e algo que mexe muito comigo, talvez é uma das coisas que mais fala comigo desde a minha conversão, é sobre o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. E nessa noite eu coloquei o título dessa palavra sobre a moeda dos céus. Pode colocar aí para mim, fazendo um favor, Tiago? A moeda do céu, o sangue. Os céus existe uma moeda, queridos. O que é uma moeda? A moeda fala de um pagamento. Sabe, existe algo que foi feito ali na cruz do Calvário pela sua vida e pela minha vida. Não foi algo em vão que Jesus ele fez, talvez uma das coisas mais preciosas que existe. E eu quero falar sobre 3 coisas nessa noite. O valor do sangue, eu quero falar com você sobre o valor do sangue, eu quero falar também um pouquinho, queridos, sobre o valor, tem como colocar aí para mim, fazendo um favor? O valor, eu quero falar sobre a virtude, e eu quero falar sobre a voz do sangue, porque a voz do sangue, esse sangue ele tem uma voz, e qual é essa voz? Se você prestar atenção, essa voz, porque ela fala assim, como a voz de Abel, que clama,
e também fala da voz do sangue. Por que a voz de Abel clama? E por que o sangue ele clama sobre a sua vida e sobre a minha vida? Então é algo muito interessante. Então hoje nós vamos ver esse valor. Aqui quando o autor de 1 Pedro, ele começa a falar sobre o valor, ele fala assim, não foi com coisas corruptíveis, nem com ouro e nem com prata. Ele usa dois metais mais preciosos daquela época, que são metais preciosos nessa época. Ele fala, olha, não foi nem com ouro nem com prata, foi com algo que tem um valor muito maior. E qual é o valor maior? Ele fala, foi pelo sangue, o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário. E aqui ele também fala da virtude, porque a virtude fala que o sangue, ele nos limpa de todo o pecado. Nós vivemos dias difíceis, queridos, nós vivemos dias de guerras, dias de luta. Nós não estamos apenas enfrentando uma pandemia, nós temos enfrentado aí a droga, nós temos enfrentado a degradação moral, nós temos enfrentado tantas coisas nesses dias. Eu coloquei aqui algumas coisas. Nós temos enfrentado guerra, nós temos enfrentado abandono, abuso, corrupção, mas tem algo muito precioso que pode mudar toda a história, que é o sangue de Jesus. Às vezes nós não falamos tanto sobre o sangue, o poder do sangue. Às vezes já se tornou um jargão, né, evangélico. Às vezes a gente usa e fala assim, o sangue de Jesus tem poder. E realmente tem poder. Mas nós realmente entendemos o que esse sangue significa? O que esse sangue significa para a minha vida? E o que esse sangue significa para a sua vida? E aqui também ele fala da voz do sangue. Lá no livro de Hebreus, tem como colocar aí para nós? Hebreus 12, 24, só para nós vermos algo que chama a atenção, queridos. Em Hebreus 12, 24, ele diz assim, a Jesus mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por que compara o sangue de Cristo com o sangue de Abel? Isso sempre mexeu comigo. Por que o sangue de Abel? Abel foi aquele que foi morto por Caim, o seu irmão. Mas Abel, ele clamava por quê? Por vingança. Enquanto o sangue de Jesus é derramado por perdão. Porque o sangue de Abel, que foi morto pelo seu irmão ali, por inveja, porque Abel ofereceu o melhor sacrifício. Então fala que o sangue de Abel, ele clama. Qual é o clamor do sangue de Abel? Por vingança. Mas o sangue de Cristo, ele clama o quê? Por perdão. O sangue foi derramado por perdão. E nessa noite, queridos, eu quero mostrar para vocês, antes de nós entrarmos aqui na palavra, algumas coisas muito interessantes. Os judeus, eles têm algumas festas, e essas festas são festas assim, importantes para eles. E tem uma festa chamada Yom Kippur, chama festa da expiação, a expiação pelo pecado. E no dia dessa festa, queridos, eles pegam 2 cabritos, e um cabrito, eles pegam ele e solta e joga no despenhadeiro, que é chamado o bode, ou melhor, eles pegam 2 bodes, é chamado bode expiatório. Alguém já ouviu falar assim? Eu não quero ser o bode expiatório. Alguém já falou isso ou não? Nós usamos muito isso, né? O bode expiatório. O bode expiatório é aquele que leva a culpa. Alguém é culpado e usa alguém para culpar, então é chamado de bode expiatório. Então, como que eu posso dizer? Não é frase, essa expressão ela é dita por causa dessa festa de Yom Kippur. Então nessa festa da expiação pelos pecados, eles pegavam 2 bodes, soltavam um, que era representando o pecado do povo, da nação, e ele era lançado pelo despenhadeiro, e o outro bode, ele era sacrificado. Então eles pegavam o sangue daquele bode, e chegava até a arca da aliança ali, sobre a tampa, e lançava 7 vezes o sangue daquele bode, que era representando o quê? O perdão, pedindo perdão pelos pecados da nação. Então ali era uma representação de 7 vezes que eles derramavam o sangue. Então eu quero perguntar para vocês, isso é no Velho Testamento,
Mas no Novo Testamento, quantas vezes Jesus derramou o sangue pela minha vida e pela sua vida? Mas ninguém quer arriscar, gente? Está todo mundo me olhando. Quantas vezes Jesus derramou o sangue dele pela sua vida e pela minha vida? Quantas, Lu? Uma? Uma? Vamos lá, eu perguntei quantas vezes. Se é quantas vezes, é mais de uma. Quantas vezes, Giovana? Você que está em casa, quantas vezes Jesus derramou o sangue dele pela sua vida e pela minha vida? Quantas vezes, Samara? 2, 3, 4, 5? Não, pessoal. Eu quero mostrar para vocês 7 lugares que Jesus derramou o sangue dele, pela minha vida e pela sua vida. Porque da mesma forma que aquele sangue era aspergido 7 vezes sobre a arca da aliança, isso fala de uma totalidade. Isso fala que a obra foi completa. Então é por isso que Jesus também aqui na terra, ele derramou o seu sangue 7 vezes. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus, cada lugar que Jesus ele derramou o sangue, isso representa algo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o 7 fala de uma totalidade. E o primeiro lugar que Jesus ele derramou o sangue sobre a sua vida e sobre a minha vida, queridos, eu queria que você abrisse comigo, lá no livro de Mateus, ou melhor, no livro de Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Vamos ver então se é 7, né, Samara? Vamos ver se é 7, né? Está todo mundo me olhando, falando, não, ele derramou só uma, ele foi só uma vez para a cruz. Vamos descobrir se é 7 vezes? O primeiro lugar, solta aí para nós o slide aí, do primeiro lugar. Primeiro lugar, eu coloquei Mateus, pessoal, mas você pode ver no livro de, eu queria o livro de Lucas 22, 44. Coloca lá em Lucas para mim, fazendo um favor, 22. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor se tornou o quê? O seu suor se tornou o quê, igreja? Em gotas de sangue. Ele estava no Getsêmani, ele estava lá orando, e naquele momento ali, ele chamou ali os seus discípulos, é quando ele chega ali para os discípulos e fala, mas nem uma hora pudestes orar comigo, e o seu suor se tornou o quê? Em gotas de sangue. Então coloca lá para nós, a primeira vez que ele derrama o seu sangue, queridos, foi por quê? O primeiro lugar que ele derrama foi no Getsêmani. Coloca aí para nós, Tiago, fazendo um favor, o primeiro slide. O primeiro lugar que ele derramou foi no Getsêmani, foi o poder da vontade sendo restaurada. Naquele momento que ele estava orando, ele falou assim, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. E foi ali, no meio do jardim, aonde é que o homem, onde é que o pecado entrou na vida do homem? Foi no jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. Sabe, queridos, e a pior coisa, a pior luta que nós passamos, é com a nossa carne, é fazer com que a nossa carne se submeta à vontade do Senhor. Você não precisa pegar uma criança e ensinar a fazer as coisas erradas, precisa, gente? Quem é pai aí, precisa ensinar a criança a fazer coisa errada? Não precisa. Mas e para tentar fazer aquilo que é certo? Às vezes ela está ali com 20 balas, você fala assim, dá uma bala ali para o seu amiguinho, o que ele fala? Não, é meu. É assim ou não? Ah, empresta seu brinquedo para o outro. Aí a criança já fala assim, não, é meu. Eu já falo assim, olha a sementinha adâmica. A sementinha que entrou aonde? Ali no jardim do Éden. E sabe, queridos, a pior coisa que existe é nós submetermos a nossa vontade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, nem tudo que eu quero eu faço, e nem tudo que eu faço é porque eu quero. Então tem coisas, queridos, que a gente faz porque a gente sabe que é correto, e tem coisas, queridos, que nós não fazemos porque nós sabemos que é errado, porque nós submetemos à vontade do Senhor.
Então o primeiro sangue que foi derramado foi para se submeter à vontade do Senhor. Eu coloquei aqui, quando nós queremos submeter à vontade do nosso Deus. Alguns teólogos dizem, quando Jesus ele foi levado ali para ser crucificado, e ele foi preso ali na fortaleza de Antônia, e quando eu estive lá em Israel, nós conhecemos essa fortaleza, onde ele ficou amarrado ali junto ao tronco, e alguns teólogos dizem que naquele momento que ele levou aquelas chibatadas, foram tão profundas, que até alguns ossos dava para ver das suas costas. Tamanha era a crueldade. Então quando ele fez aquele caminho ali do Getsemane, até a fortaleza de Antônia, tamanha era a atrocidade que ele recebeu nas suas costas, e ali a agonia era tão grande, que ele fala assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, porque ele sabia que ele estava levando sobre o seu corpo toda a atrocidade. Segunda vez que Jesus ele derramou o sangue, eu vou andar um pouquinho mais rápido, queridos, para nós entendermos. Coloca para mim Mateus 27, coloca para mim Mateus 27, versículo 26, tem como colocar aí para nós, Tiagão, que eu vou acompanhando com você para andar mais rápido. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou para ser o quê? Crucificado. Próximo versículo. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, carmesim, fizeram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça e puseram uma vara na mão, e ajoelhando diante, zombavam, disse: Eis o rei dos judeus. Cuspiram nele, atiraram, batiam com ele, com a cabeça, nas costas, depois zombaram, tiraram o manto, vestiram suas próprias roupas, então levaram para ser crucificado. Aqui vem falando sobre a crucificação, queridos. Aqui nesse texto não está falando assim que bateram nas suas costas e saiu sangue. Mas se você duvidar, se alguém duvidar, nós podemos pegar ali no teatro, tem um chicote, e se você duvidar, se bater nas suas costas com tiras e com pontas de ossos, com pontas de metal, bater nas suas costas, se não sair sangue, se você duvidar, depois nós podemos testar depois no final do culto, Cíntia? Vocês acham que saíram sangue ou não? Se alguém duvidar, depois nós podemos testar no final do culto, se sai ou não. Depois de levar 30 chibatadas, você vai sair sangue com ponta de metal, com garra. Quer testar, Nanado? Quer nada, Sabe, queridos, então, o que eu coloquei aqui? Perdão pelos nossos pecados e cura. Porque lá no livro de Isaías diz assim: certamente Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. A segunda vez que Jesus ele derramou o sangue dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, foi para que nós fôssemos o quê? Curados. Para que nós fôssemos o quê? Restaurados, libertos. Mais do que nunca, queridos, é um tempo de nós apropriarmos daquilo que o Senhor nos ensinou. E eu coloquei aqui para nós, sabe, é um tempo de nós nos apropriarmos pela fé daquilo que Ele fez ali naquela cruz do Calvário. Terceiro lugar, coloca aí para mim, terceiro lugar que Jesus derramou o sangue dele. Aqui diz, a coroa de espinho. Em Mateus 27, versículo 29, nós já lemos, não precisa colocar, Tiago. Fala que trouxeram uma coroa de espinhos. Vocês acham que a hora que colocou aquela coroa de espinho derramou sangue ou não? O que vocês acham? Colocaram uma coroa de espinho, é lógico, a coroa dele não é igual do Henrique Cristo. Você já prestou atenção que a coroa do Henrique Cristo, os espinhos é só do lado de fora? E é de borracha? Eu fico perguntando, por que será que a coroa dele não tem espinho do lado de dentro? Mas essa coroa aqui, queridos, tinha espinhos, e fala que bateu com caniço. Espinhos na Bíblia, fala de maldição. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, 17 diz: maldita é a terra,
e ela produzirá espinhos e abrolhos. Então, espinhos, na palavra do Senhor, vem falando de maldição, fala de maldição hereditária, fala de pobreza. Sabe, queridos, eu não sou de ficar pregando sobre a teoria da prosperidade, mas eu creio num Deus de prosperidade. Eu creio em um Deus que Ele muda a nossa história, um Deus que quer mudar a nossa história. Nós como igreja, queridos, eu falo isso, não é simplesmente só nós praticarmos o assistencialismo. Nós temos que levar as pessoas a mudarem a mentalidade, uma mudança de mente. Não é simplesmente, a coisa mais difícil, queridos, aqui a igreja tem a casa de recuperação, a clínica. O Juliano trabalha com a casa de Davi. A coisa mais fácil, entre aspas, é você pegar o morador de rua e levar para a clínica. Mas o mais difícil é você tirar a rua de dentro dele, você mudar aquela mentalidade daquela pessoa. E as pessoas não entendem isso. E se você deixar, de repente aquele lugar começa a transformar-se como se fosse a rua, começa a virar um lixo. Então a coisa mais difícil é você mudar a mentalidade de um povo, você mudar a cultura daquele povo. Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande ele saía para conquistar, queridos, ele levava 30 homens com ele, e esses 30 homens eram chamados, sabe de quê? De apóstolos. É de onde vem a palavra apóstolo. Então eles chegavam e eles iam conquistar uma cidade. Quando eles chegavam naquela cidade, tinha 7 montes para ser conquistados. Então ele levava empresário, ele levava homens da área da saúde, ele levava políticos, ele levava ali pessoas da arte, ele levava pessoas da cultura, ele levava empresários, ele levava pai de família, para que esses homens influenciassem naquela cidade e mudasse a cultura daquela cidade. Para que a conquista fosse completa, a mentalidade daquele povo precisava ser mudada. Então esses homens eram chamados de quê? De apóstolos, porque esses homens iam influenciar toda aquela cidade, toda aquela nação, e a mentalidade seria mudada. Quando você olha Nabucodonosor, quando ele conquista Jerusalém e leva alguns homens cativos, entre eles Daniel, quando Daniel fala assim, olha, eu quero as pessoas mais cultas, porque as pessoas cultas, eles provavelmente iam se rebelar contra a nação, e ia tentar libertar aquele povo. Então o que eles fizeram? Eles pegavam as pessoas ali que eram cultas, e tentava colocar no coração delas, aquela cultura babilônica. Então quando fala que escolheu homens ali, sábios, é porque para que a cultura daquele povo fosse impregnada dentro deles, e eles não se rebelassem contra a nação. Então o grande problema, queridos, é que nós precisamos entender, quando as pessoas começam a agir na cultura, nós vivemos durante muito tempo, o nosso Brasil ficou muito tempo aprisionado entre duas coisas, entre pão e circo. Eu não lembro agora quem usou essa frase, qual foi que usou essa frase, porque eu só lembro que quem realmente é taxado dessa frase, não é a pessoa que usou a frase a primeira vez. É muito fácil governar o povo, dê pão e circo, dê comida para o povo e diversão, e aí você vai ter uma nação o quê? Por que as pessoas não querem uma geração culta? Porque uma geração culta, elas não vão ser influenciadas com qualquer coisa, queridos. Qual é a cultura? Então é muito fácil você pegar essa geração, não pode dar bomba para as crianças, elas têm que passar de qualquer jeito. Terrível, né, Simone? Terrível. Por quê?
E você vai formando profissionais do quê? Que não vão influenciar na nossa sociedade, que não vão mudar a nossa sociedade. Sabe o que eu creio, queridos? Que Deus quer homens e mulheres, empresários que têm temor a Deus, homens e mulheres que têm temor a Deus na política, homens e mulheres que têm temor a Deus na área da saúde, no entretenimento, homens e mulheres que têm temor a Deus na cultura, homens que têm temor a Deus. Sabe, queridos, eu costumo dizer que Deus não te quer apenas como advogado, Deus te quer o quê? Como juiz. Sabe, homens e mulheres com temor no coração, ocupando cargos de destaque, para que a nossa nação, ela venha mudar, queridos. Quando a gente entende isso, eu nem sei mais qual sangue que eu parei, que eu mudei o foco. Quarto? Eu parei no quarto? Terceiro, né? Então, terceiro, queridos, né? Os espinhos fala da maldição. Eu creio que o nosso Brasil vai ser mudado nesses dias, querido. O Brasil vai ser conhecido como Jeová Chamar. O Senhor está naquele lugar. O Senhor é o Senhor daquela nação. Sabe que toda pobreza dessa nação vai ser quebrada em nome de Jesus. Todo espírito de pobreza, todo espírito de miséria. O Brasil não vai ser conhecido simplesmente como o país do carnaval. Glória a Deus, não teve o ano passado. O Brasil não vai ser conhecido. O Brasil não vai ser conhecido como o país do futebol. Nós vivemos num país que gosta demais de rei, rei do futebol, rainha dos baixinhos, mas o Brasil vai ser conhecido como o rei dos reis, o Senhor dos senhores, amém? Eu lembro que eu estava lá na China, queridos, e nós fomos lá comprar algumas coisas, e quando eles viram que era brasileiro, eles começaram assim, Ronaldinho, Kaká, Pelé. E a hora que eles viram que a gente era brasileiro, né, começaram, Ronaldinho, Kaká, Pelé, eu falei assim, é o Tinho. Aí eles falaram, é o Tinho? Eu falei, é o Tinho. Sabe, nós iremos ser conhecidos como a nação do avivamento. Eu lembro que eu estava, acho que foi na Suécia, numa cidade chamada Uppsala, e eu fui convidado para dar uma palestra numa escola, porque eles gostam da cultura dos outros países, e falou assim, ficaram sabendo, aí me convidou, falou assim, você vai lá dar uma palestra? Eu falei, vou. Tem dia que a gente tem um espírito de ousadia, né, queridos? Tem dia que quando foi dando a hora, querido, eu falei, o que eu vou falar lá, gente? E aí foram lá, a Emily foi interpretar, tal. Quando eu cheguei na sala de aula, os meninos, a primeira pergunta foi, perguntaram assim para mim, cadê seu arco e flecha? Arco e flecha? Falei assim, mas você está de roupa? Eles perguntaram por que eu estava de roupa, queridos. Eles acham que eu era índio. Falei, não. Aí a segunda pergunta foi, e os elefantes na Amazônia? Falei, oi? Os elefantes da Amazônia. Falei assim, a sua geografia está um pouco errada. E a terceira coisa, perguntaram sobre o carnaval e as mulheres. Por que elas ficavam daquele jeito, em cima dos carros alegóricos? Muito triste, queridos. Falei, não, vamos falar de outras coisas. Vamos falar do aquífero Guarani, vamos falar de outras coisas. Vamos falar da maior reserva, vamos falar das nossas águas, vamos falar do nosso povo, da alegria do nosso povo, né? Nós temos muito mais para mostrar. Então são coisas que Deus, essa maldição vai ser quebrada, em nome de Jesus. Quarto, queridos, quarto lugar, não dá tempo de nós falarmos. As mãos de Jesus. Fala que não dá tempo de nós lermos. Vocês acham que quando enfiou aquele prego nas mãos, vocês acham que saiu sangue ou não? Qualquer coisa no final a gente pode enfiar um na sua mão para saber se sai ou não. As mãos fala de quê, queridos?
As mãos falam daquilo que nós fazemos, aquilo que nós tocamos. Aquilo que você põe as mãos é abençoado. Toda vez que fala de mãos, eu lembro de um homem chamado José. A Bíblia fala que tudo que José colocava as mãos prosperava. Tem uma história grega, né? E história grega, como que é usada? Na mitologia grega, de um rei chamado Midas. E fala que tudo que ele colocava as mãos virava o quê? Virava ouro. O rei Midas, Midas. Tudo que ele colocava a mão virava ouro. Mas tem pessoas que tudo que coloca as mãos vira um nhaque. Tem gente, toda casa que ele aluga, no final, consegue destruir tudo. Tem pessoas que, onde ele põe a mão, mas tem um homem chamado José, e a Bíblia fala que José, que tudo que ele punha as mãos, a Bíblia fala que ele prosperava. Ele foi para a casa de Potifar, fala assim que Potifar olhou para ele e viu que Deus era com ele. Quem viu foi Potifar, queridos. Depois ele foi para a prisão, o comandante viu que Deus era com ele. Logo ele se tornou ali o chefe da prisão. Ele começou a fazer parte do PCC. Sabe o que é PCC, querido? Ninguém sabe o que é PCC? O que é o PCC? Fala mais alto aí para mim, Cid. Uma organização criminosa, mas o dele não. Fazia parte da organização do céu. Ele começou a fazer parte ali dos céus, querido, ali influenciando aquele povo. E parte do comando do céu, não é? Em vez de ser parte do comando vermelho ali, é parte do comando do céu. Porque Deus era com ele. Vamos lá, quinto lugar. Para nós já caminharmos para o final, os pés. Os pés fala de onde você pisar a planta dos vossos pés. Aquele lugar é seu. A Bíblia diz que onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor é com você. Deixa eu perguntar algo, você tem enfrentado lutas dentro da sua casa, dentro da sua família? Começa a declarar, fala, Senhor, esse lugar aqui pertence a Ti. Esse lugar é do Senhor. Essa terra é terra santa. Essa casa pertence ao Senhor. Aonde pisar a planta dos seus pés, será abençoado. E Jesus, Ele derramou o sangue pela sua vida e pela minha vida. Lu, você me ajuda aqui? Fazendo um favor? Em Coríntios 7,14 fala que o marido santifica a esposa santifica o marido. E deixa eu te dizer algo, se você é filho, se os seus pais não são convertidos, eu quero dizer que a sua vida vai santificar a sua casa e a sua família. E você vai declarar, essa casa pertence ao Senhor. Essa casa pertence ao Senhor. Coloca o próximo para mim, Tiagão, fazendo um favor. Não dá tempo de nós lermos. A Bíblia fala que Jesus, queridos, Ele foi perfurado do lado. E aquilo chegou até o coração. Não dá tempo de eu te explicar teologicamente agora o porquê. Que o nosso horário já está um pouquinho avançado. Mas fala que perfurou o coração. E eu quero falar sobre as dores interiores. Tantas dores que nós temos sofrido nesses dias. Dores no nosso coração. Quando Jesus ele chegou ali em Jerusalém, Jesus experimentou as piores dores dentro do coração dele, queridos. Olha só, ele viu os seus discípulos naufragarem na fé. Ele foi traído pelo seu melhor amigo. Queridos, tem uma coisa pior do que a traição, aquela pessoa que você ama. Sabe, quando Jesus ele olha que Judas, aquele homem que comia com ele à mesa, sentava com ele à mesa, e de repente ele viu Judas, porque a maldição ali da traição, porque quando a maldição da expectativa, quando Jesus não tinha mais nada para oferecer para Judas, entre aspas, porque Judas estava esperando algo, e não era o que Jesus tinha para ele, a maldição da expectativa. A Bíblia fala que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E quando eles estavam vindo para prender Jesus,
Jesus olha para Judas e Judas fala: olha, aquele que eu der um beijo. E Jesus olha para ele e fala assim: amigo, aqui viestes. Jesus, ele experimentou a dor ali de ser trocado. De repente vieram com pau, pedaço de pau, vieram com porrete. Imagina, queridos, Jesus era um homem comum como eu e você. Naquele momento Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Vieram com porrete, vieram com pau, depois você pode ler no livro de Marcos. E Jesus fala assim: estive há tanto tempo com vocês e vocês me prendem como um malfeitor. Agora eu vou parafrasear. Jesus estava dizendo: era assim que vocês me via o tempo inteiro. Talvez ali tinha pessoas que ele alimentou com a multiplicação dos pães. Talvez ali tinha pessoas que ele curou, pessoas que ele ressuscitou, pessoas que ele sarou. E Jesus olha para eles e fala assim: mas era assim que vocês me via o tempo inteiro? Tem dor pior do que essa, queridos? Ele abriu a sua casa, ele abriu a sua história. Então aqui Jesus, ele começa a sentir as piores dores dentro dele. E a pior dor que Jesus sentiu, queridos, foi o abandono do Pai. Que ele disse, que ele vai e clama pelo Pai, mas o Pai não responde, porque ele estava levando o pecado de toda a humanidade sobre ele. Ele sentiu o abandono, ele viu a frustração, ele se sentiu rejeitado, ele foi trocado. Uma coisa que eu costumo dizer: por que só a cruz não foi suficiente? Ele teve que passar pelo Getsemane. Por que Jesus não foi direto para a cruz, querido? Ele teve que passar pelo Getsemane. No Getsemane ele viu as piores coisas. Ele viu ali o fracasso de Judas, ele viu o fracasso de Pedro. Pedro, ele foi abandonado por Pedro, porque Pedro falou assim: ó Jesus, todo mundo vai te abandonar, menos eu. Alguém já falou isso para você? Aquela pessoa que você menos espera, você fala assim: não, esse não, Jesus. E tanto é que Jesus acreditou em Pedro, queridos, que Jesus estava lá orando, depois Pedro falou assim: ó Jesus, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo vai te abandonar, menos eu. Esses 11 aí, ó, tudo aí não vai dar conta, mas eu sou Pedro. E Jesus fala: Pedro, e de repente Pedro tira a espada e fala: ó, uma para você, outra para mim, vamos partir para cima, faca na caveira. Jesus pega, ele vai lá e corta a orelha de Malco. Jesus vai lá, pega a orelha de Malco, coloca de novo, primeiro transplante na Bíblia, primeiro transplante na vida. E Jesus fala: Pedro, mas você não sabe de nada, cara. Ele falou assim: que isso, Jesus? E de repente Pedro nega Jesus. Eu fico pensando naquele olhar de Jesus, quando o galo canta, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e fala que Pedro, ele saiu. Imagina esse olhar, imagina Jesus olhando para você, aquele que falou que não iria negar, queridos. De repente Jesus olha e fala assim: Pedro, Pedro. Jesus morre, Jesus ressuscita, Maria chega até lá, ele vê Maria, e de repente ele fala assim: ó, avisa aos discípulos e a Pedro, que eu estou vivo. Por que ele só citou o nome de Pedro, queridos? Olha só, tanto que Pedro era especial. Avisa aos discípulos e a Pedro. Tanto que Jesus amava Pedro, queridos. Jesus amava Pedro. E fala que ele veio andando, veio ali na praia, e de repente ele olha, Pedro estava no barco, fala assim que Pedro estava, não sei porquê, que ele pescava pelado, né? Pedro estava pelado, estava João, e Jesus estava vindo, e de repente, Jesus vem andando no barco, ninguém conheceu, o discípulo amado, né, que ele mesmo se intitulava, porque Jesus nunca falou que João era o discípulo amado. Quem escreveu foi o próprio João, falou assim: João, o discípulo amado. Aí você vai descobrir que no livro, quem escreveu era quem? João que escreveu. E de repente João olha e fala assim: é Jesus. Sabe o que Pedro fez? Pulou na água e foi até ele. Não adianta nós termos revelação se nós não termos atitude.
Quem teve revelação? João. Mas quem teve atitude? Pedro. O grande problema dessa geração é que nós temos tanta revelação, mas nós não temos atitudes. Porque quem pulou na água não foi João, ele falou, não, é Jesus. Pedro já foi lá. Você sabe para quem que o Senhor vai se revelar nesses dias? Aqueles que têm atitude de experimentar o melhor. E aquelas dores que você está sentindo no seu coração, Jesus derramou o sangue sobre a minha vida e sobre a sua vida. E por último, queridos, o sétimo lugar, os hematomas. Lá no livro de Isaías 53:5 fala que certamente ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Fala que o chicote ele tinha algumas bolas de ferro. Isso fala de hemorragias internas, sangue que é derramado internamente. Isso fala dele levar, sabe, aquelas dores mais internas da nossa alma. Fala de ele trazer cura sobre nós. E para terminar, queridos, eu coloquei aqui para nós meditarmos agora. Isso fala daquelas hemorragias, fala das coisas que está dentro de nós. Isso fala da depressão, isso fala da tristeza, isso fala do suicídio, isso fala da amargura, isso fala dos ressentimentos dentro de nós. Jesus derramou em 7 lugares o sangue dele, pela sua vida e pela minha vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu queria que você agora fechasse seus olhos. Talvez você que está em casa, você que está aqui nesse lugar, você tem sentido algumas dores dentro do seu coração, dentro da sua vida. Você tem sentido algumas coisas que o Senhor precisa fazer dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu quero que você, não é simplesmente nós sabermos do sangue, mas nós precisamos aplicar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Que o sangue dele seja aplicado dentro de nós. Ouça essa história que eu vou te contar, queridos. Tem um homem chamado Martim Lutero. Martim Lutero, queridos, aquele que fez as 95 teses. E fala que esse homem ele tinha um conflito muito grande na sua alma. Martim Lutero tinha um conflito na alma. Alguns teólogos dizem que Satanás vinha toda noite até a beirada da cama dele para atormentar ele e trazer à tona os pecados que ele havia cometido durante o dia. Mas alguns falam que quando ele escreveu é porque ele contava que isso ele viveu em sonhos. E toda vez que ele ia dormir, o diabo vinha e falava, olha, durante o dia você fez isso, você mentiu, você fez isso, você fez aquilo. E alguns teólogos dizem que Satanás vinha pessoalmente na beirada da cama dele, querendo trazer à tona tudo aquilo que ele tinha feito. E um dia, ele olha e fala assim, realmente eu fiz tudo isso, mas você esqueceu de uma coisa, o principal, que o sangue de Jesus me limpa de todo pecado, que o sangue de Jesus, ele me cura. Jesus, o sangue de Jesus, ele restaura toda a minha vida. E a história conta que nunca mais o diabo levantou um dedo sobre a vida dele, porque ele estava debaixo do sangue do Cordeiro. Você que está em casa, feche seus olhos, se coloque debaixo do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua casa. E se coloque diante do Cordeiro agora. Enquanto nós cantamos essa canção, comece a colocar a sua vida debaixo do sangue do Cordeiro. Comece a pedir a proteção do Senhor sobre a tua casa. Comece a pedir a proteção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Diga sim ao Senhor nessa noite. De todo
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Você pode se colocar de pé, queridos. Diga a Ele nessa noite que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, nós queremos orar nessa noite. O sangue que nos purifica, que nos limpa, que nos salva. Ali em Colossenses diz que o sangue que traz paz no nosso coração. Talvez, querido, você está angustiado. Talvez você está triste nesse dia. Coloca a tua mão sobre o seu coração agora. O sangue que limpa a nossa alma, que limpa o nosso coração. O sangue que nos limpa, que nos purifica, que muda a nossa história. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Eu te espero amanhã às 9h30 e às 17 horas. O Senhor te abençoe, te guarde. Que o sangue do Senhor te proteja, traga cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos terminados. O Senhor te abençoe. Sangue de Jesus.